Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar, num dos textos mais viscerais de toda a Bíblia. O capítulo 9 do livro de Jeremias é um material denso, cheio de dor, mas que, olha, esconde uma das mensagens mais poderosas sobre o que realmente importa na vida. É um capítulo transformador, sem dúvida. Exato. E para nos ajudar a navegar por essa paisagem tão intensa, a gente está com a Bíblia de Estudo NAA e principalmente com as anotações do teólogo Charles H. Dyer. Elas funcionam como um verdadeiro mapa para esse terreno, sabe? Sim, ele traz uma clareza impressionante. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender como um capítulo que começa com um lamento tão profundo pode terminar com uma chave para a verdadeira alegria, o verdadeiro valor. E ele já começa com um soco no estômago. Logo no primeiro versículo, Jeremias diz algo que é difícil até de processar. É muito forte. Quem dera minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha, isso é muito mais do que só estar triste. Nossa, muito mais. É um desejo de se desintegrar em luto. É uma dor que consome a pessoa por inteiro. A pergunta que fica é: o que no mundo pode levar alguém a sentir algo tão extremo? É exatamente por passagens como essa que ele ganhou o apelido de o Profeta Chorão. E o que o comentário de Dyer aponta, e eu acho fascinante, é que existe aqui uma tensão, um paradoxo que define Jeremias. Um paradoxo? Como assim? Por um lado, a empatia dele é tão avassaladora que ele sente a dor do povo como se fosse na própria pele. Ele não está olhando de fora julgando. Ele está dentro, sofrendo junto. É o choro de um pai pelo filho que se perdeu, sabe? Entendi. Mas não é só isso, né? Porque logo em seguida, o tom dele muda completamente. Exatamente. No versículo 2, ele diz que queria ter um abrigo no deserto para poder fugir do seu povo. Fugir. Sim, fugir de quem ele chama de um bando de adúlteros, um bando de traidores. E aí está o paradoxo. Ele ama o povo a ponto de querer se dissolver em lágrimas por eles, mas ao mesmo tempo ele tem uma repulsa tão grande pelo pecado deles que o impulso é fugir. Se isolar. Isso. Se isolar, não ter nada a ver com aquilo. Ele está preso entre um amor profundo e uma santa indignação. E é nesse espaço que a sua dor excruciante nasce. Então ele está dividido. Ele quer chorar por eles e fugir deles ao mesmo tempo. Isso é, nossa, incrivelmente humano. Mas vamos ao motivo dessa dor toda. O que estava acontecendo nessa sociedade para causar uma reação tão extrema no profeta? O texto descreve um cenário de colapso total. Sim, e a descrição é brutal. O versículo 3 diz: curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Imagem. É uma imagem poderosa. A língua não é mais uma ferramenta de comunicação, é uma arma carregada pronta para atirar falsidade. Mas o que mais me choca é a advertência que vem depois, que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão. É o fim da confiança. É difícil até de imaginar uma sociedade funcionando assim. Isso era um exagero poético ou a situação era realmente tão desesperadora? Pelos comentários de Dyer e pelo contexto histórico, a situação era sim desesperadora. A análise que ele faz é que a própria trama da sociedade estava se desfazendo. A trama da sociedade, gostei disso. Pensa na sociedade como um tecido, sabe? A confiança é o fio que mantém tudo junto. Claro. Quando a mentira se torna a norma, quando você não pode confiar no seu vizinho, no seu colega, nem no seu próprio irmão, esses fios se rompem, o tecido social se desintegra. Não eram apenas pecados individuais isolados, era uma cultura de engano. Sistêmico, então? Exato, uma recusa coletiva em reconhecer a Deus, o que, por consequência, destruía as relações humanas. A fonte da verdade foi abandonada, então a verdade desapareceu das relações. E a resposta de Deus a esse caos todo? Se a sociedade está em ruínas, o que ele faz? A resposta no versículo 7, eis que os depurarei e os provarei, soa incrivelmente dura para os ouvidos de hoje, né? Como a gente entende isso sem ver Deus apenas como um juiz punitivo? Essa é a chave. A imagem que o texto usa e que Dyer explora muito bem
não é a de um juiz com um martelo, Certo. mas a de um metalúrgico. Um metalúrgico pega um minério bruto, cheio de impurezas, e o coloca num crisol, no fogo mais alto possível. O fogo. E o fogo não tem a intenção de destruir o metal. A intenção é queimar toda a escória, toda a impureza, para que apenas o metal precioso, se houver algum, permaneça. Então, quando Deus diz que vai provar e depurar Judá, ele está dizendo: eu vou colocar esta nação no fogo do julgamento, porque a corrupção é tão profunda que essa é a única maneira de ver se resta algo de valor. Algo que possa ser salvo e refinado. Exatamente. É um ato doloroso, sem dúvida. Mas o objetivo final não é a aniquilação, é a purificação. Uma purificação através do fogo. Um processo terrível, mas com um propósito. E o texto não nos poupa dos detalhes desse processo. As consequências desse julgamento, descritas nos versículos 10 e 11, são apocalípticas. São, sim. Jeremias lamenta pelos montes e Deus diz que vai transformar Jerusalém em um monte de ruínas, morada de chacais. A gente entende que a sociedade estava quebrada, mas o texto é muito específico sobre a causa raiz, né? Não é só mau comportamento geral, é algo mais profundo. Sim, o texto faz questão de não deixar nenhuma ambiguidade. Nos versículos 13 a 16, o próprio povo pergunta: por que a terra foi destruída? E a resposta? A resposta de Deus é direta, quase cirúrgica. Porque deixaram a minha lei e seguiram os Baalins. Ok, vamos desempacotar isso. Deixar a lei. Deixar a lei não era só sobre quebrar algumas regras. A lei, a Torá, era a base da aliança deles com Deus. Era o que definia sua identidade como povo. Era a constituição deles, de certa forma. Perfeito. Abandoná-la era como rasgar a própria certidão de nascimento. Era dizer: nós não queremos mais ter essa identidade, essa relação da idade e da tempestade. O culto a Baal era, em essência, transacional e egoísta. Como assim, transacional? Você fazia oferendas para garantir uma boa colheita, chuva, prosperidade. Era uma religião de conveniência, focada em obter benefícios materiais. Entendi. Toma lá da cá. Exato. Ao trocar o Deus da aliança, que exige justiça e misericórdia, pelos Baals, eles estavam trocando um relacionamento por uma transação. Estavam trocando a verdade por aquilo que era útil no momento. E as consequências? São o fruto direto dessa escolha. Deus diz que vai alimentá-los com erva amarga e da água envenenada. É uma metáfora poderosa. O que eles plantaram, a amargura da idolatria e da mentira, é exatamente o que eles vão colher na forma do exílio. Entendi. A destruição não foi um raio aleatório que caiu do céu. Foi a colheita inevitável do que eles semearam. E é aqui, no meio do caos absoluto desse cenário de ruínas e lamento, que a história dá uma virada que eu, sinceramente, não esperava. É surpreendente, né? Muito. Em vez do golpe de misericórdia, Deus faz algo muito estranho. Ele chama carpideiras. O que é isso? É um detalhe cultural fascinante. Carpideiras eram mulheres profissionais, contratadas para chorar e lamentar em funerais. Elas eram, tipo assim, especialistas em expressar o luto. Profissionais do luto. Exato. E aqui, Deus as convoca para um funeral nacional. A análise de Dyer identifica 3 proclamações que Deus faz nesta sessão e é como se ele estivesse regendo uma sinfonia fúnebre. Uma sinfonia fúnebre, uau! Qual a primeira? A idade seria tão grande que as pessoas não saberiam nem como reagir. Ok, então primeiro um luto forçado e ensinado. A segunda proclamação, no versículo 22, é ainda mais sombria. Muito mais. Fala sobre os corpos dos mortos espalhados pelos campos como esterco ou como feixes que o ceifeiro deixa para trás e que ninguém recolhe. Que imagem. Parece que estamos indo cada vez mais fundo na escuridão. Mas aí vem a terceira proclamação, que muda absolutamente tudo. Exatamente. Depois de pintar o quadro mais sombrio possível de morte, desolação e luto, a voz de Deus corta o silêncio com uma das declarações teológicas mais importantes de todo o Antigo Testamento. Está nos versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Uau, que contraste! É um contraste absurdo. No meio de um obituário nacional, quando tudo em que as pessoas confiavam estava desmoronando, Deus basicamente diz: vocês passaram a vida toda se orgulhando das coisas erradas. Exatamente. A sabedoria dos seus conselheiros, a força dos seus exércitos, a riqueza dos seus cofres, tudo isso virou pó diante do julgamento. É uma mensagem radical. É uma redefinição completa do que significa ter valor. Pensa só, sabedoria, força e riqueza são as 3 moedas de troca do poder humano em qualquer época, inclusive hoje. Sem dúvida. E Deus está dizendo que no balanço final elas são inúteis, elas são passageiras. A única coisa que resta, a única fonte de glória, ou seja, de valor, de peso, de significado que permanece é uma coisa: conhecer a Deus. Isso é fascinante, porque conhecer a Deus aqui não é uma ideia vaga ou mística. É algo incrivelmente concreto, né? Muito concreto. O texto nos dá uma espécie de checklist do caráter de Deus que a gente precisa entender, certo? Misericórdia, juízo e justiça. Perfeito. E Daya nos ajuda a ver que essas não são apenas palavras bonitas. Cada uma delas tem um peso enorme. A primeira, misericórdia, vem do hebraico hesed. Essa é uma palavra quase intraduzível, não é só um sentimento de pena. O que é hesed, então? Hesed é o amor leal, o compromisso inabalável da aliança. É Deus dizendo, mesmo quando vocês são infiéis, a minha lealdade ao meu pacto é firme. É a base de qualquer segurança. Ok, hesed é o amor leal. E o juízo? Essa palavra geralmente tem uma conotação negativa pra gente. Sim, mas aqui, mishpat, a palavra hebraica para juízo, é algo profundamente positivo. Refere-se à capacidade de governar o mundo com ordem e justiça. É a ação de colocar as coisas no lugar certo, proteger os vulneráveis, defender os inocentes e corrigir o que está errado. Ah, entendi. Um mundo sem mishpat é o caos que Jeremias descreveu no início do capítulo, onde a mentira reina e ninguém está seguro. Conhecer o juízo de Deus é saber que o universo não é aleatório, que existe uma ordem moral e que a justiça, no final, prevalecerá. É a garantia de que o caos não tem a palavra final. E a última, justiça. Qual a diferença para o juízo? A terceira, justiça, ou sedaká, em hebraico, é o padrão em si. Se o juízo, mishpat, é a aplicação da justiça... A sedaká é a própria retidão. Exato. É o padrão moral e ético de Deus. É o norte da bússola moral do universo. Então, juntando tudo, gloriar-se em conhecer a Deus é encontrar seu valor e sua segurança em 3 verdades imutáveis sobre quem Ele é. Seu amor leal e inabalável, Hesed, seu governo justo que põe ordem no caos, Mishpat, e seu padrão perfeito de retidão, Sedaká. Essa é a única fundação que não desmorona. Faz todo sentido. Ok, essa mensagem central parece clara. Mas eu achei que o capítulo ia terminar aí, com essa nota tão alta. E seria um bom final. Seria, mas os versículos finais 25 e 26 parecem mudar de assunto completamente. Falam sobre circuncisão e mencionam Judá junto com o Egito, Edom, onde isso se encaixa. À primeira vista, parece uma mudança brusca, mas é a conclusão perfeita. É o ponto final que amarra tudo. Como assim? A circuncisão era o sinal físico, na carne, da aliança de Deus com Israel. Era o maior símbolo de identidade deles, o que os diferenciava de todas as outras nações. O motivo máximo de orgulho religioso deles. Justamente. E o que Deus faz aqui é chocante. Ele coloca Judá na mesma lista que as nações pagãs, algumas das quais também praticavam a circuncisão por razões culturais. E por que ele faz isso? Porque ele está dizendo, vocês se apegam a esse ritual externo, a essa marca na pele, mas ele não significa nada se não houver uma transformação interna. Ele conclui dizendo que todas aquelas nações são incircuncisas na carne, mas que a casa de Israel é incircuncisa de coração. Nossa, é uma crítica demolidora. É demolidora. É contra a religião que é só performance. Deus está dizendo, de que adianta ter o sinal da aliança no corpo
se o coração de vocês está cheio de mentira, idolatria e injustiça. De que adianta o ritual se vocês não me conhecem de verdade? Se não amam minha misericórdia, meu juízo e minha justiça. É a estocada final contra o orgulho humano, agora o orgulho religioso. Faz todo sentido. É como se ele dissesse, não se glorie na sua sabedoria, na sua força, na sua riqueza, e também não se glorie na sua religiosidade externa. A única coisa que importa é a realidade interna. A de conhecer e se alinhar com o caráter de Deus. Então, recapitulando nossa jornada por este capítulo tão denso, a gente começou sentindo a dor de um profeta com o coração partido. Uma dor que vinha do amor e da repulsa. Exato. Vimos o retrato de uma sociedade em colapso, onde a mentira tinha destruído a confiança. Entendemos que o juízo de Deus não era um capricho, mas a consequência natural, um doloroso processo de purificação. E então, no meio das cinzas, encontramos a lição mais importante, o convite para encontrar nosso valor não nas coisas instáveis deste mundo, mas na única rocha que permanece, o conhecimento íntimo do caráter de Deus. Este capítulo nos deixa com um contraste marcante, né? De um lado, a trama da sociedade se desfazendo pela mentira, do outro, o caráter imutável de Deus, sua misericórdia leal, seu juízo que ordena e sua justiça que é perfeita. Isso levanta uma questão inevitável para nós, hoje. Em um mundo que continua valorizando desesperadamente a sabedoria, a força e a riqueza, e onde a verdade é tantas vezes torcida para servir a interesses próprios, onde é que nós estamos sendo incentivados, ou talvez seduzidos, a depositar nossa glória e o nosso senso de valor? Que Deus abençoe a todos os ouvintes.